Dia das Crianças, né? Mas o que isso tem a ver com cuidados paliativos, Rony? Vamos lá? Por ser Dia das Crianças, dia 12 de outubro, né? Comemorar o Dia das Crianças, eu falei, olha, eu acho que hoje era um bom dia da gente fazer alguma correlação, da gente falar sobre esse assunto dos cuidados paliativos, que é o foco do meu canal, né? Só que a partir dessa perspectiva. Ao mesmo tempo que eu falar da criança que fica doente, ela que passa pelo adoecimento, eu acho que seria talvez um pouco mais do mesmo, assim. Eu acho que tem pessoas que produzem conteúdos em relação a isso que são muito interessantes, que podem agregar muito, então acho que você deve pesquisar. Mas sabe que eu queria te abrir uma perspectiva? Porque assim, na minha vida pessoal, vou abrir aqui para você uma experiência, né? Eu passei por uma perda gestacional. Então eu tenho uma filha que está comigo, né? Convive conosco aqui, está bem, saudável. Ela vai fazer 4 aninhos, a Amelie. E eu perdi, né? A gente perdeu, eu e minha esposa nós perdemos a nossa Aimee. Ela infelizmente teve uma má formação e na gestação dela ela não conseguiu se desenvolver bem, a má formação foi um impeditivo de fato e ela acabou falecendo. E aí eu queria trazer para você esse relato de experiência de uma maneira muito sucinta, mas a partir de um outro foco. Porque me perguntaram, nesses tempos aí me perguntaram, e como que você conseguiu falar isso com a Amelie? Pô, a Amelie tinha já 2 anos e pouquinho, ela já entendia algumas coisas, né? Então, eu queria trazer esse assunto para a gente pensar hoje aqui, como que nós introduzimos a questão doença, morte, finitude para a criança, né? Eu acho que é um assunto bem importante. Vou começar te dizendo assim, existem alguns livros e algumas indicações de materiais que podem ser muito úteis para a gente trabalhar com a criança. Existe um livro que se chama Quatro, a Morte e a Tulipa, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui a imagem para você ver a capa do livro, que pode ser bem interessante. É claro que assim, você tem que talvez, para você trabalhar isso com a criança, para você abordar esse assunto, eu acho que você precisa, no primeiro momento, abordar isso com você mesmo, né? Criança, ela tem uma característica que ela precisa, e ela demanda, e ela percebe, se você não está ali por inteiro com ela. Então, vamos começar por aí. Você quer trabalhar essa questão da finitude com as crianças, seja no ambiente hospitalar, no seu trabalho, ou na vida, um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha que você tem, que você quer trabalhar essa questão, introduzindo isso para ela, porque é uma questão da vida. A finitude é uma questão da vida. E mais cedo ou mais tarde ela vai ser confrontada com isso também, né? Então comece trabalhando isso em você. Porque se você já brincou com uma criança, já esteve assim nesse momento mais lúdico, e de alguma forma, eu estou ali brincando, mas a cabeça está lá longe. Às vezes na pediatria acontecia isso, quando eu atuei na pediatria, que eu passei na residência, fiz o estágio na pediatria, a criança olha para você e fala, ué, brinca direito. Eu tipo, presta atenção. Ela percebe se você não está ali, se você titubeia, né? Ela é muito conectada com você, assim, né? Nesses momentos da troca. Então, se você for conversar sobre esse assunto, que já não é um assunto tão simples assim de se abordar, e você estiver tateando, cheio de medo e não sabe o que falar, e você está inseguro porque talvez esse assunto é uma insegurança para você, cuidado. Cuidado porque talvez você não vai se sentir seguro de pisar nas pedras que deveria junto com ela, não por ela, mas por você. Ou, né, já vi acontecer por receios e inseguranças nossas, por incapacidades nossas de lidarmos com esses assuntos, nós não deixamos chegar isso para a criança, o que não é saudável, né? Então, às vezes, assim, tinha lá o paciente que estava doente com a gente, lá internado no hospital, no hospital, e aí, às vezes, a família perguntava, e aí, devo contar para o neto? Devo contar para o filho? Permito que eles venham até aqui? Já ouvi enfermeiras, técnicas, pessoal, assim, da equipe falar para mim, assim, hospital não é lugar de criança, não deveria vir aqui e ficar com essa pessoa porque é muito impactante. E eu sempre me pergunto, assim, se estar ao lado da pessoa que ela ama e que é importante para ela não é o lugar dela, aonde mais seria, não é verdade? Então acho que nós temos que começar por aí. Pensar que talvez nós não vamos trabalhar esses assuntos ou não vamos permitir que esse assunto chegue até a criança por incapacidades nossas. E aí nós precisamos trabalhar isso em nós precisamos estar mais em paz com esse assunto para nós mesmos. E aí nós vamos ter mais ferramentas para trabalhar isso com a criança, certo? Eu acho que é o primeiro passo, porque senão você vai ter realmente muita dificuldade. Mas visto isso, então, digamos que você consegue trabalhar um pouco mais isso em você, um pouco mais elaborado as coisas, ter um pouco mais de clareza sobre
o que é esse assunto, o que que esse tema suscita em você. Eu acho que é muito importante que nós, guardadas as devidas proporções, adaptado para a idade e para o entendimento, nós precisamos introduzir esse assunto para as crianças. Por quê? Porque senão nós vamos criar adultos que não vão saber lidar com esse tema e que vão ser confrontados mais cedo ou mais tarde, não é mesmo? Então eu vou te dar esse exemplo da minha história ali, do meu relato. Quando a gente engravidou, quando a gente foi ter a Aimee, né? E aí a gente descobriu que estava grávida e tal, nós contamos para ela. E aí, aquela coisa, a irmã mais velha, ai, você vai brincar, ai, você vai trocar fralda, você vai ajudar, e assim vai. Então veja, nós já introduzimos ela à existência da Aimee. Ela já sabia que ia ter outro bebê ali, outra criança, não é mesmo? E aí, quando nós descobrimos que a bebê, né, a Aimee, estava com uma má formação, mas nós ainda não tínhamos a certeza do que isso significava, ou o que poderia vir a significar, né? Não sabíamos o que ia acontecer. Aí, claro que nesse momento nós optamos por não falar para a Amélie, até porque não fazia sentido, né? Não fazia sentido naquele momento, porque não sabíamos nem explicar o que esperar daquilo tudo. Se ela perguntasse para nós, nem para nós era claro, né? Mas uma vez que avançou o quadro, que nós fomos acompanhando e que a equipe teve mais clareza e nos comunicou dos riscos da gestação não chegar até o final, não se desenvolver da melhor forma, do risco da Aimee falecer ainda no ventre, na barriga, né? Nós começamos a introduzir esse assunto com a Amélie, mesmo ela tendo 2 anos e pouco, né? Então, eu vou te dizer, se você é profissional, existem vários livros, vários recursos que você pode usar. Eu acho que é importante, nós devemos fazer isso no dia a dia, na cultura, devemos introduzir esse assunto. E principalmente quando tem uma questão de doença, como é o caso que eu estou contando aqui, é importante porque é justo. Nós introduzimos ela a toda a potência de vida da Aimee. E agora, nesse outro lado, nessa outra possibilidade da interrupção da vida, também é justo que ela participe, não é mesmo? Você cria uma expectativa, é justo que você também vá explicando, guardadas as devidas proporções, que a irmã estava doente, que ela estava com um probleminha que talvez não permitisse que ela chegasse até o final da gestação. Havia a possibilidade da gente não poder ter ela em casa. Então, sabe, isso foi sendo processado por ela aos poucos, né? Assim, imagino que não é fácil, não é simples para uma criança que está conhecendo o mundo e descobrindo ainda as possibilidades da existência, assimilar essa questão do como assim não vai estar aqui, né? Então, por várias vezes nós ouvimos essa pergunta, eu e minha esposa ouvimos ela perguntar, e do tipo assim, não, mas e não dá para trazer ela só um pouquinho, né? E não dá pra gente pegar ela só um pouquinho no colo e depois devolver? Não dá pra ela sair da barriga só pra brincar comigo um pouquinho agora? E aí que eu digo da gente estar em paz com esses temas, pra gente conseguir ter a serenidade de dizer, e sim, com a sinceridade que ela merece, né? Não, infelizmente não vai dar, infelizmente não vai ser possível, né? E aí poder introduzir isso pra ela. Então o que eu queria deixar desse relato, de recado pra você? Hoje é um vídeo curto, sucinto, só para te dizer assim, no Dia das Crianças, o que eu desejo é que tenham brinquedos, presentes, brincadeiras, mas o que eu desejo é que a infância, que as crianças sejam tratadas com a dignidade que merecem, sabe? Eu acho que isso é tão importante. Acho que a gente não pode subestimar, a gente não pode não permitir que a criança reaja, entenda, participe. Não é justo com essa existência que, por mais que esteja no começo, pouco tempo de experiência, não é justo que nós façamos ela ficar excluída de áreas tão importantes na vida também. Não é verdade? Então, assim, não sou especialista em pediatria, eu estou te contando aqui um recorte, um resumo do relato da minha experiência e de como nós fomos conduzindo isso. E até para fechar só essa parte do relato, aconselhado por uma colega minha, psicóloga da pediatria, no dia do parto, no dia em que a Aimee nasceu, sem vida, mas ela veio de parto natural, linda, conseguimos nos despedir dela, ficamos com ela no colo. Vou deixar também uma fotinha aqui para você ver esse momento, como foi especial para nós também. E aí, aconselhado pela minha colega, ela disse assim, o que alguns pais fazem, optam por fazer, já que a gente não consegue levar então, o bebê para casa, né? Nesses casos, compra-se às vezes um presente e diz assim para o irmão, para a irmãzinha que tá ali, né? Quem te mandou foi a tua irmã, ela não pôde vir, mas ela mandou um presente para você. E hoje, até hoje, né? A nossa Amélie, então, tá aqui conosco e ela tem uma almofadinha de cachorro que no dia a gente trouxe e falou, olha, a Aimee não pôde vir, ela não pôde vir para casa conosco,
mas ela te mandou essa almofadinha. E até hoje é isso, tá lá na cama da minha filha e ela diz assim, a almofada da minha irmã, a almofada da Aimee. A almofadinha. E é engraçado porque às vezes a gente diz que tá com saudade da Aimee, né? E às vezes bate a saudade, é normal, né? E aí a minha filha vira e fala, você tá com saudade da Aimee? Você quer que eu te empreste a almofada um pouquinho? Pra você matar um pouquinho da saudade? Então veja a capacidade de enfrentamento, veja a resiliência acontecendo. Nada é uma garantia, mas eu acho que essa é uma boa aposta para nós criarmos adultos que tenham um pouco mais de maturidade para lidar com essa questão de finitude lá na frente. Então é isso, meu desejo para o Dia das Crianças é que a gente trate as crianças com dignidade que elas merecem, não é mesmo? O que você acha? Você concorda comigo? Se sim, vai lá, ó, @CuraChiquePsicologia, dá um pulinho lá, segue lá o Instagram. Toda terça-feira eu tento colocar uma vinheta clínica ligada a cuidados paliativos. Toda quinta-feira eu publico lá, né? Mas na verdade sim, faço a propaganda lá, mas eu posto um vídeo aqui no YouTube sobre esses temas, luto, bioética, cuidados paliativos, esses assuntos que são correlacionados, psicologia hospitalar, oncologia também, né? E aí a gente vai juntos construindo essa caminhada. Então vai ser um prazer ter você por lá, viu? Um abraço e um ótimo Dia das Crianças para você aí.